Fala galera, tranquilos? Como vão vocês? Estudando muito? Espero que sim. Hoje a questão dessa semana vai ser de solução tampão, que acaba sendo também uma solução, uma questão de pH, né? De resolver sobre o pH, e de equilíbrio químico, porque o tampão, o que que ele faz, na verdade? O tampão, ele tem a capacidade de manter o determinado equilíbrio pro pH por meio de um equilíbrio químico. Então, hoje a gente vai resolver uma questão de tampão que é bem longa, assim, eu diria, é uma questão que inclui bastante coisa, mas, ao mesmo tempo, é uma questão que comprova o efeito do tampão. Então, é uma questão que eu achei particularmente legal de fazer junto. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o quadro branco para a gente começar a fazer a questão. Estão vendo? Estão vendo? Espero que sim. Então, galera, a questão, essa daqui, ó, do ITA. Não sei se vocês estão vendo aqui também. Peraí, vou botar para vocês aqui. Isso aqui, show. Então, essa questão aqui do ITA, número 22, é a questão que fala sobre tampão, né? Obviamente, eu não sei se vocês conhecem o que é o ITA. Ele é um Instituto Tecnológico de Aeronáutica, é um dos vestibulares mais difíceis do Brasil. Então, tem também as questões mais difíceis do Brasil. Essa questão aqui não é uma questão múltipla escolha, mas não tem problema, porque a gente vê os conceitos e a questão múltipla escolha é outro estilo, mas você pode aplicar da mesma forma. Tá? Então vamos ler a questão junto. Uma solução aquosa foi preparada em um balão volumétrico de capacidade igual a 1 litro, adicionando-se uma massa correspondente a 0,05 mol de hidrogênio fosfato de potássio, KH2PO4, sólido, a 300 ml de uma solução aquosa de hidróxido de potássio, KOH, 0,1 mol por litro, e completando-se o volume do balão com água destilada. Então, dado eventualmente necessário, eu já achei esse nome assim bem carteado, dado eventualmente necessário. Certamente vai ser necessário. Tá, então, o que ele dá? O pKa, que é exatamente um dos fatores mais importantes quando você vai fazer esse tipo de questão. O pKa é igual a menos log do Ka, a definição dele, e pro H2PO4 em 25 graus Celsius em água é igual a 7,2, onde Ka é a constante de dissociação do H2PO4. Essa informação aí já indica para você que o ácido que você vai utilizar na questão é o H2PO4. Tá. Então, A. Escreva a equação química referente à reação que ocorre no balão quando da adição de KH2PO4 à solução de KOH. B. Determine o pH da solução aquosa preparada mostrando os cálculos realizados. C. O que ocorre com o pH da solução preparada aumenta, diminui, não altera quando a 100 ml dessa solução for adicionado 1 ml de solução aquosa de HCl 0,1 molar. Justifique sua resposta. E D. O que ocorre com o pH da solução preparada aumenta ou diminui, não altera, quando a 100 ml da solução for adicionado 1 ml de solução aquosa de KOH 0,1 molar. Justifique sua resposta. Então, beleza. A gente já tem aqui os dados principais da questão. Eu vou apagar e vou começar a compartilhar com vocês o quadro branco para a gente começar a fazer a questão. Desculpem. Estou meio resfriado. Como vocês podem ver pela minha voz, deve estar meio estranha. Então, peraí, eu vou dar uma puxada nisso aqui para baixo. Tá, então, vou começar a escrever aqui em preto. É a questão 22 do ITA. Certo? Nossa, a letra está complexa. E eu vou escrever aqui as informações que ele dá para a gente. Sobre o K2. Opa. O KH2PO4. A gente fala o seguinte. Tem
ele vai adicionar 0,05 mol sólido dele, certo? E a gente vai usar, para começar, uma solução aquosa que tem 300 ml de KOH com a concentração de 0,1 molar. Lembrando que molar é mol por litro, tá? Esse M aqui, ó. Esse aqui, ó. Mol por litro. Tá bom? Outra coisa importante, ele dá pra gente que o pKa do H2PO4 é igual a 7,2. Beleza? Então, essas são as informações principais. No primeiro subitem, no subitem A, de que ele fala pra gente? Ele pergunta pra gente quais são as reações que acontecem dentro do nosso balão, certo? Por quê? Porque ele pegou, misturou esse sólido com essa solução aquosa e ele quer saber quais são os equilíbrios que a gente tem dentro desse balão. Tá? Aí já entra a noção de equilíbrio pra gente. Então, o seguinte, a gente tem KH2PO4 aqui dentro, só que eu não vou escrever esse KH2PO4 desse jeito. Eu vou escrever diretamente o ânion dele. Vou escrever o que vai ser o nosso ácido. KH2PO4 menos. Certo? Esse cara daqui vai estar em equilíbrio. Opa! Esqueci uma coisa aqui que os professores de química adoram. Opa, ficou feião. Que é inserir a nossa água no equilíbrio. Importantíssimo. Tá. Então, esse cara daqui vai funcionar como nosso ácido e ele vai doar o próton dele para a água. Vai ficar HPO4 2 menos mais o íon hidrônio mais. Tá, então esse aqui é o primeiro equilíbrio que a gente vai ter aí dentro da solução, certo? Outra coisa que vai acontecer aqui dentro vai ser o seguinte, quando você colocar o KOH, né, ele está dentro da água e, portanto, ele também vai estar se dissociando. Em K+, e OH-, certo? Aí você vai ter reações que vão acontecer, você vai ter também a dissociação do seu sal, né? Então a gente poderia colocar aqui, por exemplo, uma outra equação seria a de dissociação do nosso sal, que é a equação mais simples que a gente tem aqui, né? A reação, que é o nosso sal e o dihidrogeno fosfato de potássio se dissociando em potássio mais e H2PO4 menos. Certo? Então, isso aqui fecha as reações que vão acontecer dentro do nosso equilíbriozinho, tá bom? Então, eu vou pegar, ó, vou fazer o seguinte, eu vou trocar isso aqui de lugar, eu vou começar a escrever aqui do outro lado, ó, a próxima questão, que é ligeiramente mais complicada. Isso aqui foi só aquecimento, só para eles verem que você tem noção do que você está falando, tá bom?
Então, aqui, ó, vamos para B. Agora, na B, a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Na B, ele fala que você pegou essa certa quantidade de KH2PO4 sólido e misturou com KOH em solução. E você quer ver o que vai dar, qual vai ser o pH com o ácido tá, o seu tampão no final, certo? Só lembrando que é o seguinte, eu vou escrever alguns conceitos básicos. O que é uma solução tampão? Solução tampão é uma solução que mantém o pH dela, apesar de você adicionar uma pequenas quantidades de ácidos ou bases. Opa. Nossa, tá triste se apesar. Só que assim, a gente tem que sempre lembrar que são pequenas quantidades, tá? Opa. Paga menos. E você pode perguntar assim, mas por que isso acontece que a solução consegue segurar essas pequenas quantidades, manter o pH, apesar de você adicionar ácidos ou bases? Pelo seguinte, você tem numa solução tampão, geralmente um ácido forte com uma base conjugada, quer dizer, desculpa, um ácido fraco com a base conjugada dele, certo? Ou então uma base fraca. Isso quer dizer que quando você fala que uma determinada substância é um ácido ou uma base fracos, quer dizer que eles não têm um caráter ácido básico muito pronunciado e, portanto, eles vão se dissociar ou vão voltar à forma neutra dependendo de qual outra substância está dentro da solução. É como se fosse, como que eu posso dizer? Uma pessoa flexível que, dependendo do que você coloca perto dela, ela se adapta àquilo. É meio que isso, certo? Aí você tem algum exemplo, alguns ácidos, tipo ácido lático, por exemplo, ou ácido acético, que são ácidos fracos, que podem fazer tampões, certo? Então, quando você tem esse par do ácido dissociado, né? Por exemplo, do ácido acético, do acetato, com ele não dissociado, você tem uma certa flexibilidade para quando você adiciona ácidos ou bases, né? A gente vai comprovar isso nessa questão, na verdade. Então, o que ele fala para a gente, primeiro, antes de tudo, quando você vai começar essa questão, é saber o que você vai ter no final. Para isso, você precisa saber qual é o volume final que você vai ter na sua solução tampão, certo? Então, o que ele fala para a gente é que a nossa solução final tem 1 litro, tá? O que ajuda muito nos cálculos. Tendo isso em mãos, a gente vai calcular a nossa concentração final de KH2PO4, certo? Porque o que acontece? A gente pegou e jogou esse sólido lá, misturou bem, ele se dissolveu, e agora a gente quer saber qual é a concentração final dele, né? Para a gente poder fazer os nossos cálculos. Então a gente vem aqui, ó, colocar um F aqui para falar que a concentração final dele. Então, a concentração final dele vai ser o número de mols, é o N, de sólido sobre o volume final, certo? E ele falou para a gente na questão que a gente colocou 0,05 mol
em 1 litro, certo? Então, a concentração final dele vai ser, muito simplesmente, 0,05 molar, certo? Que é mol por litro. Isso aí foi fácil, né? Beleza. Agora, vamos calcular a concentração final do KOH. O KOH já é um caso diferente, né? Porque a gente está pegando uma solução, 300 ml de uma solução dele com essa certa concentração aqui e diluindo até 1 litro. Então, a gente vai ter que fazer essa diluição, certo? Então, pro N dele, a mesma fórmula vale que a de cima, certo? Só que o N dele vai mudar, a gente não vai calcular dessa forma. A gente vai calcular como? A gente vai calcular como sendo a concentração dele, 0,1, vezes o volume, 0,3 litro, certo? Então, isso aqui, ó, tudo sobre 1 litro, que é o volume final. Esse aqui, ó, é mol. Tá. Desculpa, tô erradíssimo aqui, ó. Molar. Certo? Então, o que isso aqui vai dar? Vai dar 0,1 vezes 0,3, vai dar 0,03 molar. Beleza? Então, essa daqui é a nossa concentração final de KOH. Tá. E agora, o que vai acontecer, né? Quando a gente jogar esse KOH no meio do KH2PO4, vai ser o seguinte: o KOH ele é uma base forte. Isso quer dizer que ele, quando você coloca em solução, vai se dissociar em K mais e OH menos, que nem a gente está ali na equação. E, enquanto, por outro lado, o KH2PO4 é um hidrogenossal, certo? Isso quer dizer, um sal ácido. Então, essa basezinha bonitinha aí vai ver esse sal ácido e vai reagir com ele, né? Tipo assim, falar, vamos dançar. E vai gerar água, tá? Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Não gostei desse azul. Nem da minha letra. Reação de neutralização parcial. Por que parcial? Porque a gente vai ver aqui que essas duas substâncias não estão na mesma estequiometria. E a gente vai ver como é que você consegue calcular, né? Antes de tudo, a gente tem que ver a própria reação, certo? Que é KH2PO4 mais KOH dando K2HPO4 mais H2O. O H2O aqui meio que tanto faz pra gente, né? Porque a gente já está em solução aquosa, então não faz muita diferença. Aí, como é que eu faço isso aqui geralmente, gente? Eu faço um quadrinho de reação. Por que o quadrinho? Porque o quadrinho te ajuda a lembrar e entender o que vai para onde, tá? Então, aqui, ó, desse lado do quadrinho, a gente vai ter o que a gente tem inicialmente, a gente vai ter o que reagiu e vai ter o final. Isso aqui a gente está falando em número de mol de cada substância, tá bom? E aqui embaixo a gente vai calcular as nossas concentrações finais. Finais não, porque a gente já usou o F ali, vou colocar de reação aqui. Então a gente coloca aqui primeiro a quantidade de mols que a gente está colocando dentro da nossa reação inicial de cada substância. Então, isso aqui, ó, a gente tem 0,05 de KH2PO4 molar em 1 litro. Então, a gente tem 0,05 dele, certo? Enquanto que do KOH, a gente vai ter
o que está ali, ó, 0,03. Por quê? A gente tem 0,03 molar, a gente tem um litro total dele, certo? De K2HPO4, a gente tem 0 inicialmente. Coloca 0 aqui, de água, tanto faz, certo? Quando a gente for reagir, gente, o que é importante você perceber é que esse cara aqui reage com um cara desse. Então, o reagente limitante aqui, nesse caso, é o KOH, tá? Sendo o KOH o limitante, a gente só vai gastar tudo que a gente tem dele. Então, ele vai ser completamente gasto. Tá? E na nossa reação aqui, ó, eu vou colocar o coeficiente negativo, porque esse negativo aqui está indicando que ele foi consumido ao longo da reação. Tá? A mesma coisa para o KH2PO4. Certo? Enquanto que, como a reação 1 para 1 para 1, a gente está produzindo 0,33 do K2HPO4 e produzindo também 0,33 mol de água, que no final não vai mudar nada. Tá, então a gente pega agora, como reagiu 0,03 de 0,05, a gente tem no final 0,02 mol de KH2PO4. Aqui, ó, no KOH, a gente tem 0. Então, é uma reação de neutralização parcial que a nossa base foi completamente consumida. Tá? No final, por conta... Opa, aqui não é 33, não. Aqui é 0,3, né? No final, a gente vai ter produzido 0,03 também de K2HPO4 e 0,03 de água. Mas isso aqui da água, a gente vai fazer melhor, né? E vamos apagar isso aqui, porque a concentração da água não vai ser essa. Tá bom? Aqui, então, a gente vai pegar e vai calcular agora o nosso concentração final, certo? A gente sabe que isso aqui está em 1 litro. Então, a mesma coisa que está ali em cima vai ser também a quantidade molar da nossa substância. Então, a gente tem 0,02 de KH2PO4 e 0,03 de K2HPO4. Enquanto que a gente de água não vai comentar. Beleza? Então, agora que a gente tem essas quantidades, a gente vai pegar e vai poder calcular efetivamente o pH da solução. Não sei se você lembra, mas quando você tem um sal e uma base conjugada, desculpa, um ácido e uma base conjugada desse ácido, você pode calcular o pH da seguinte forma: pKa menos log do concentração do ácido sobre a concentração da base. Certo? Então, dessa forma, o que a gente vai ter agora? A gente vai aplicar a fórmula, na verdade, né? Então, o nosso pH final vai ser o quê? Opa, aqui eu vou botar fechar aqui para parecer que é um AMI. 7,2, que ele falou para a gente que é o pKa, menos log de concentração do nosso ácido, que foi parcialmente neutralizado, que é 0,02 molar,
sobre 0,03 da base conjugada, galera. Tá? O que é a base conjugada? A gente tem que lembrar da teoria de ácidos e bases de Bronsted e Lowry, certo? Ácidos são todas as substâncias que em solução aquosa liberam H+, e bases são aquelas que abstraem H+. Então, nesse caso, quem está liberando H+, quem está liberando esse próton, é quem tem mais próton, certo? Que é o H2PO4. E a base conjugada dele é o que tem menos próton, que vai absorver os prótons, que é o HPO4, 2 menos. Tá bom? Então, ó, vou até escrever isso aqui para você lembrar. Ácido, base. Nossa, tá terrível isso aqui, eu sei. Mas hoje não tá muito fácil escrever, não. Vou deixar assim mesmo. Então, o nosso pH final fica sendo isso aí, galera. 7,2 menos log desse troço. Que vai ser, eu calculei aqui pra gente, igual a 7,38. Tá bom? Então, é um pH ligeiramente básico aí, o que até faz sentido porque a gente tem como par de ácido e base um ácido que já, na verdade, foi dissociado, né? É um sal ácido, na verdade. Então, ele é meio básico. Beleza? Então, a gente vai para C, que é uma questão interessante agora, que é o seguinte. Primeiro, a gente calculou qual é o pH do nosso tampão antes de adicionar ácido ou base, antes de testar ele. Mas agora, o que ele pede para a gente? Ele pede para a gente testar, de fato, o nosso tampão, né? Ele fala para a gente que vai colocar 100 ml de solução de HCl, certo? Então, aqui, ó, adicionar 100 ml de HCl. HCl, cadê o HCl aqui? 0,1 molar. Tá bom? Tá legal? Então, qual vai ser o nosso volume final para a gente poder calcular as nossas concentrações? A gente tinha, certo? Ele falou aqui, pelo menos, para a gente pegar 100 ml de tampão. E a gente vai adicionar 1 ml de HCl. Nossa, aqui tá trágico, não dá não. HCl. Então, o total vai ser o quê? 101 ml. Tá bom. Tendo esse 101 ml, a gente fala assim o seguinte, beleza, agora eu quero saber quanto reagiu de cada um. Então, a gente vai calcular, certo? O mol de cada pessoa aqui. Então, por exemplo, para o HCl, a gente tem inserido na reação 0,1 molar. Bem, a gente inseriu 1 ml. Então, isso aqui vai ser o quê? 0,1 vezes 10 a menos 3 molar. Opa, desculpa. Mol. Tá 1, certo? Para o H2. Peraí. H2PO4 menos. Como é que a gente vai calcular isso aqui, galera? A gente vai calcular que a gente tinha 3, 2, opa, 0,2
molar, certo? Isso aqui. E a gente colocou aqui, ó, 100 ml. Então, a quantidade de mol que a gente vai ter vai ser a seguinte: 0,0002. Opa, tem um zero a mais. Mol. Igual a 10. Opa. Igual a 2 vezes 10 a menos 3 mol. Mol. Beleza? Agora a gente calcula também quem mais vai entrar no equilíbrio. O HPO4, 2 menos. Certo? Esse cara daí. Esse cara daí, pelo que a gente fez, quando a gente começou a fazer aqui a nossa solução, tinha 0,3 molar em 100 ml é igual a 0,003 mol igual a 3 vezes 10. Opa. 10 a menos 3 mol. Certo? Então agora a gente tem nossas 3 espécies que vão entrar aí na reação, certo? E a gente vai fazer o nosso quadrinho de reação aqui desse lado. Então a gente tem aqui, ó, a reação vai ser a seguinte: HCl, nossa, que tá muito feio esse Cl, mais HPO4 2 menos em equilíbrio com Cl menos mais H2PO4 menos. Certo? Então aqui, ó, inicial, reagiu, final, concentração, final. Aqui. Tá, então, no inicial aqui a gente vai botar quanto que a gente efetivamente... Ah, isso aqui tudo, ó, sempre lembre-se, é mol, e eu vou colocar aqui, ó, 10 a menos 3, porque eu não vou mais colocar o 10 a menos 3 para cada um. Eu vou deixar ele aí do lado de fora, porque ele vai ficar fazendo bagunça. Tá bom? Aqui, ó, a gente tem inicialmente 0,1 vezes 10 a menos 3 mol de HCl, certo? Por outro lado, a gente tem 2... Opa, não, 3, certo, aqui, de HPO4, 2 menos, e a gente tem 0 de Cl menos e 2 de H2PO4 menos. Quanto que vai reagir, gente? Quem é aqui o nosso limitante? É o HCl, certo? Que a gente colocou pequena quantidade desse ácido. Então, a gente vai reagir com ele aqui, ó, 0,1. A mesma coisa para o HPO4, porque eles têm equivalência na estequiometria. Esse cara daqui, do Cl-, a gente vai produzir um dele, certo? Enquanto que desse cara daqui, ó, H2PO4, a gente também vai produzir 0,1 dele. Isso aqui é um F, tá? Supostamente é um F. Agora, no final, quanto é que a gente vai ter de HCl? Gente, o HCl foi completamente consumido pelo nosso tampão, certo? Essa é a ideia do tampão. Ele faz isso. Enquanto que o H do HPO4 2 menos, a gente vai ter 2,9 e... Opa, desculpa. Para o Cl-, nós teremos 0,1. Para o H2PO4-, a gente vai ter 2,1. Tá bom? Agora, vem uma grande questão, né? Para as nossas concentrações finais, a gente vai fazer como? Galera, não tem mistério aqui, ó.
a gente tem que simplesmente calcular qual é o nosso volume final, depois que a gente adicionou uma coisa com a outra, e utilizar esse volume final. Então, o nosso volume final, como a gente já calculou ali, é 101 ml. Então, a gente vai pegar esses números de mols aqui e vai dividir todos eles por 101 ml. Foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Então, a concentração do HCl é zero. Quanto que desse cara daqui, ó, é 28, opa, 0,7 do HPO4 2-. Para o Cl-, eu vou fazer aqui na hora, mas ele não vai entrar no nosso pH, então ele não importa. Tá? Essa é a mensagem que é importante você ter em mente. Que ele, nesse caso aqui, não importa. Tá, então, ponto 1 dividido por ponto 101. Opa, ponto 1 dividido por... Aqui vai dar, ó, a concentração dele ficou sendo 0,99. E colocando esse 99, eu tô colocando esse 99 aqui só para deixar o negócio certinho, tá? Enquanto que pro H2PO4- vai ser 20,8. Tá bom? Naturalmente, todas as concentrações caíram um pouco, porque a gente diluiu certas soluções. Beleza? Com isso aqui, agora a gente vai pegar e vai jogar na mesma fórmula para calcular o nosso pH. Opa, não vou escrever a fórmula aqui não, eu vou simplesmente colocar aqui porque a fórmula já está escrita ali em cima. Menos log de ácido. Quem é o nosso ácido aqui, galera? O nosso ácido é esse cara daqui, ó. É o H2PO4. Ele é o nosso ácidozinho. Tá vendo? Ó, ele tem 2 hidrogênios. Um desses hidrogênios vai se dissociar dele, vai se ionizar, na verdade. E ele vai formar o HPO4-, certo? Enquanto que aqui de baixo, a gente vai ter a concentração do HPO4-. Gente, os dois, a gente tem que lembrar, nunca esqueça, aliás, disso, tá bom? Das potências, unidades de medida, esse tipo de detalhe, tá? Muito importante. Mesmo porque você pode falar assim, ah, mas eu não vou usar porque no Enem, e aí é múltipla escolha. Mas, na verdade, muitas vezes no próprio Enem você tem que mudar a unidade de medida. E se você se bagunçar com isso, você pode acabar errando a questão de longe. E eles têm a tendência de colocar opções que não te induzem a esse erro, mas já prevêem que você pode fazer esse erro. Tá. Então, isso daqui, gente, vai dar o quê? Deixa eu calcular aqui um segundo. Eu já calculei, mas eu vou calcular de novo. Nós temos 20,8 dividido por 28,7. E agora a gente quer o log disso. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 7,2. Opa, eu não gostei de 7 porque ele está esbarrando ali. Não gosto de esbarrão. Menos 0,14. Certo? Então, isso aqui, essa conta aí, vai dar 7,34. Opa! Então, como você pode ver, na verdade, no final, o pH aumentou.
Peraí, o computador travou aqui. Ah, Jesus Cristo, tá. Era o tablet. Então, se você for ver, o pH aumentou um pouquinho. Tá. Isso daí é meio estranho, assim, eu acho que é meio estranho. Ele deveria diminuir. Mas é isso aí que tá a questão. E de fato a resposta é essa mesmo. Tá bom? Então, mas de qualquer forma, como você pode ver, apesar de a gente ter colocado um ácido forte na nossa solução, o pH não se alterou muito e ele também, de fato, se manteve aí meio que na neutralidade. Isso é bem importante. A D, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, só que para uma base, tá bom? A gente vai colocar, ó, KOH, beleza? O que acontece? Eu não vou fazer essa D aqui, ó, porque eu vou pedir para vocês fazerem essa questão em casa, como todo bom professor. Tá, então vocês façam essa questão, comprovem quanto é que dá e vejam a resposta. Tem na lista que eu vou mandar para vocês também, tá bom? Então, galera, olha, graças a Deus, hoje eu lembrei de salvar aqui o nosso quadro branco. Espero que vocês se mantenham bem, estudem bastante. Essa matéria é muito importante, cai direto no Enem, tem muito a ver com o meio ambiente. Então, fiquem bem, tá bom? Eu vou parar aqui de compartilhar com vocês o nosso quadro branco. Vou deixar um beijo, um abraço e até a próxima aventura.